A chuva fina de setembro transformava as ruas de Seul em espelhos escuros quando Minji empurrou a porta do pequeno café onde trabalhava há 3 anos. Seus tênis encharcados rangiam contra o piso de madeira gasta, e ela sentiu o peso familiar da exaustão nos ombros. 2 turnos seguidos, contas atrasadas, a mensagem da imobiliária exigindo o aluguel. 27 anos, e a vida parecia um ciclo interminável de sobrevivência. Mas quando amarrou avental e olhou pela vitrine embaçada, algo dentro dela insistia em acreditar que existia mais do que aquilo. Do outro lado da rua, Junho observava o café através do vidro do seu carro importado. Ele tinha 30 anos, um sobrenome que abria portas em qualquer lugar da Coreia, e uma solidão que nenhum zero na conta bancária conseguia preencher. Durante 6 meses, vinha para aquele bairro esquecido no subúrbio, longe dos arranha-céus de Gangnam, longe das expectativas sufocantes da família Kang. Ali, vestindo jeans desbotados e um casaco simples, ele era apenas mais um homem tentando encontrar um lugar no mundo. E todas as manhãs, antes de entrar no café, ele respirava fundo e deixava para trás o herdeiro da Kang Industries. Deixava para trás a pessoa que todos esperavam que ele fosse. Quando a porta tilintou e Júnior entrou, Minji levantou os olhos do balcão e sentiu algo estranho, um reconhecimento sem nome, como se aquele homem carregasse a mesma fadiga silenciosa que ela via no espelho todas as manhãs. Ele pediu um americano simples, como sempre, e ela notou as mãos calejadas, as roupas modestas, a forma como ele contava as moedas com cuidado antes de pagar. Mais um trabalhador braçal tentando sobreviver na cidade implacável. Ela não sabia que aquelas mãos calejadas vinham de finais de semana secretos ajudando em obras de caridade, que aquelas roupas eram escolhidas propositalmente, que aquele homem poderia comprar a franquia inteira de café sem pestanejar. Você parece cansada, Júnior disse, e havia uma gentileza genuína em sua voz que fez Minji parar. As pessoas geralmente não a viam. Ela era parte da decoração, alguém que servia café e desaparecia da memória assim que a porta se fechava. Dia difícil. Ela riu, um som seco. Todos são difíceis. Então, por uma razão que não conseguia explicar, acrescentou, mas ainda não desisti. Algo brilhou nos olhos dele, admiração, talvez o reconhecimento. Isso já é uma vitória. E pela primeira vez em muito tempo, Minji sentiu que alguém realmente a entendia. Os dias se transformaram em semanas, e junho tornou-se parte da rotina de Minji como a chuva de outono, inevitável e estranhamente reconfortante. Ele aparecia todas as manhãs, pedia o mesmo café, ficava sentado perto da janela com um livro gasto. Às vezes conversavam, pequenas coisas, observações sobre o clima, reclamações sobre o metrô lotado, sonhos vagos sobre o futuro. Junho falava sobre um trabalho genérico em construção civil, inventava histórias sobre chefes exigentes e salários apertados. Cada mentira queimava em sua garganta como ácido, mas ele não conseguia parar. Não quando Minji olhava como se ele fosse real, como se fosse digno de ser visto. Uma tarde chuvosa de outubro, quando o movimento estava fraco, Minji se sentou do outro lado da mesa de Junho sem ser convidada. Seus olhos estavam vermelhos, e ela segurava o celular com força. Desculpe, ela disse, a voz trêmula. Eu só preciso sentar. Junho fechou o livro imediatamente, inclinando-se para a frente. O que aconteceu? Ela tentou sorrir, mas o gesto se desfez. Minha mãe está doente. Precisa de uma cirurgia. Eu não sei como vou pagar. As palavras saíram quebradas, carregadas de uma vergonha que ele conhecia bem. Não a vergonha da pobreza, mas a vergonha de se sentir impotente. Junho sentiu as mãos formigarem com o desejo de resolver tudo, de fazer uma transferência que mudaria a vida dela em segundos. Mas sabia que não podia. Não sem revelar quem realmente era. Quanto você precisa? Ele perguntou, a voz cuidadosa. Minji balançou a cabeça. Não estou pedindo dinheiro. Eu só queria dizer para alguém. Mas Junho já estava calculando. Já estava pensando em formas de ajudar sem se expor. E se eu conhecesse alguém? Alguém que pudesse emprestar? Ela o encarou com uma mistura de esperança e suspeita. Por que você faria isso? Porque eu não consigo suportar ver você sofrer, ele pensou. Porque quando olho para você, sinto que finalmente encontrei algo real. Mas disse apenas, porque às vezes as pessoas precisam de ajuda. E está tudo bem.
Nos dias seguintes, Junho usou contatos discretos para arranjar um empréstimo sem juros de uma organização beneficente fictícia que ele mesmo financiava. Minji aceitou com lágrimas nos olhos uma gratidão que o fez sentir-se simultaneamente nobre e miserável. Ela insistiu em assinar um contrato, em prometer que pagaria cada centavo, e ele concordou sabendo que jamais cobraria. À noite, sozinho em seu apartamento de cobertura no bairro mais caro de Seul, Junho olhava para as luzes da cidade e se perguntava quando havia se tornado aquele homem, alguém que mentia para a única pessoa que o fazia sentir-se vivo. A cirurgia da mãe de Minji foi bem sucedida, e pela primeira vez em meses, ela sorriu verdadeiramente. Junho estava no café quando ela recebeu a notícia, e sem pensar, ela correu até ele e o abraçou. O mundo parou. Ele sentiu o corpo dela tremendo contra o seu, sentiu as lágrimas molhando sua camisa, e pensou que nunca quisera tanto preservar o momento. Obrigada, ela sussurrou contra seu peito, por me ouvir, por estar aqui. E Junho fechou os olhos, gravando aquela sensação na memória, sabendo que um dia tudo poderia desmoronar. O inverno chegou cedo naquele ano, trazendo neve e uma proximidade que nenhum dos dois esperava. Minji começou a guardar o último pedaço de bolo para Junho, e ele começou a aparecer mesmo nos dias de folga, inventando desculpas. Caminhavam juntos depois do trabalho dela, pelas ruas iluminadas por luzes fracas, conversando sobre tudo e nada. Ele contava histórias editadas de sua infância, removendo mansões e substituindo-as por apartamentos modestos, trocando escolas de elite por instituições públicas. Ela falava sobre sonhos adiados. Queria ser designer gráfica, mas a vida nunca havia dado espaço para isso. Você ainda pode, Junho disse uma noite, enquanto a neve caía suavemente ao redor deles. Nunca é tarde. Minji riu, mas havia tristeza no som. Para pessoas como eu, alguns sonhos precisam permanecer sonhos. Foi uma dessas caminhadas que Junho percebeu que havia se apaixonado completamente. Não foi um momento cinematográfico. Ela não estava particularmente bonita, com o nariz vermelho do frio e o gorro velho puxado sobre as orelhas. Mas estava rindo de algo bobo que ele dissera, e a genuinidade daquele riso, a forma como ela se permitia ser feliz apesar de tudo, quebrou algo dentro dele. Ele queria dar-lhe o mundo. Queria pagar suas dívidas, realizar seus sonhos, protegê-la de cada dificuldade. Mas sabia que fazer isso significaria perder o que mais importava, a forma como ela o olhava, como se ele fosse apenas Junho, não o herdeiro Kang, não uma conta bancária, apenas um homem. Minji também sentia algo mudando. Junho era diferente dos outros homens que conhecera. Ele a ouvia verdadeiramente, lembrava-se de pequenos detalhes, aparecia quando dizia que apareceria. Havia uma solidez nele que a fazia sentir-se segura pela primeira vez em anos. Mas havia também mistérios, a forma como ele às vezes parecia desconfortável quando ela reclamava do transporte público, como se quisesse dizer algo, mas se contivesse. As mãos calejadas que não combinavam com a forma educada como ele falava. Pequenas inconsistências que ela notava, mas escolhia ignorar, porque a alternativa era questionar a melhor coisa que acontecerá em muito tempo. A primeira vez que se beijaram foi em dezembro, no café vazio depois do fechamento. Minji estava limpando as mesas e Junho a ajudava, algo que ele sempre fazia mesmo ela insistindo que não precisava. Seus dedos tocaram ao alcançarem o mesmo pano, e por um momento infinito, eles apenas se olharam. Então Junho disse, com uma honestidade que o surpreendeu, "Eu acho que estou me apaixonando por você." Minji sentiu o coração disparar, medo e esperança colidindo em seu peito. "Você não deveria," ela sussurrou. "Eu não tenho nada para oferecer." Ele tocou seu rosto com uma gentileza que a fez fechar os olhos. "Você é tudo o que eu quero." E quando seus lábios se encontraram, foi como finalmente chegar em casa após anos perdido. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Junho, e também os mais atormentados. Ele e Minji tornaram-se inseparáveis, jantares simples em barracas de rua, caminhadas pelo Rio, noites assistindo filmes no pequeno apartamento dela. Ele conheceu a mãe de Minji, uma mulher gentil cansada que o tratou com uma afeição que sua própria família nunca demonstrara. Pela primeira vez, Junho experimentou uma vida normal e descobriu que era imensamente mais rica do que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Mas a culpa crescia como um tumor.
Cada eu te amo que Minji sussurrava era uma faca em seu peito, porque ele sabia que estava construindo algo sob uma fundação de mentiras. A verdade começou a rachar em fevereiro. Júnior estava com Minji em um pequeno restaurante quando seu telefone tocou, um número que ele reconheceu imediatamente como da empresa. Ele ignorou. Tocou novamente. E novamente. Atende, Minji disse, preocupada. Pode ser importante. Relutante, ele atendeu, afastando-se da mesa. Era seu secretário, a voz tensa. Senhor Kang, precisamos de sua assinatura urgentemente. A fusão com a Lotte pode cair se não agirmos hoje. Junho fechou os olhos, o mundo real invadindo sua fantasia cuidadosamente construída. Eu lido com isso amanhã. Mas quando voltou para a mesa, Minji olhava diferente. Senhor Kang, ela repetiu, a voz baixa. Por que ele te chamou assim? Junho sentiu o pânico subir pela garganta. Foi um engano. Ele ligou para o número errado. Mas a mentira soou falsa até para seus próprios ouvidos. Minji franziu a testa, mas não insistiu, e o jantar continuou em um silêncio desconfortável. Naquela noite, deitado em sua cama king size que de repente parecia obscena, Junho soube que o tempo estava se esgotando. Ele precisava contar a verdade. Mas como explicar 6 meses de mentiras? Como fazer com que ela entendesse que cada palavra falsa escondia um sentimento verdadeiro? A decisão foi tomada das mãos dele de forma brutal. Uma semana depois, Minji estava navegando em seu celular durante uma pausa no trabalho quando viu a notícia. Herdeiro da Kang Industries, Kang Júnior, visto em evento beneficente. A foto mostrava Júnior em um smoking impecável, cercado por celebridades e empresários, tão distante do homem que ela conhecia que por um momento ela pensou ser outra pessoa. Mas não era. Era ele. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso, exceto que nesta versão ele parecia pertencer a um mundo que ela mal podia imaginar. Suas mãos começaram a tremer. Ela leu o artigo 2, 3 vezes, as palavras se tornando reais lentamente. Fortuna estimada em bilhões. Maior conglomerado industrial da Coreia. Solteiro mais cobiçado do país. Quando Junho entrou no café naquela tarde, Minji estava esperando. Ela havia mandado o outro funcionário para casa cedo, trancado a porta. O celular estava na mesa entre eles, a foto dele no smoking ocupando a tela. Junho parou no meio do café, e ela viu o momento exato em que ele entendeu. Viu o medo em seus olhos, o colapso de todas as defesas cuidadosamente construídas. Minji. Ele começou, mas ela levantou a mão. Não. Sua voz estava estranhamente calma, o tipo de calma que vem antes de um desmoronamento. Apenas, me diga se é verdade. Você é Kang Júnior, o Kang Júnior. Ele poderia ter mentido mais uma vez. Poderia ter inventado uma história sobre um primo rico, um caso de identidade trocada. Mas estava cansado. Cansado de mentir para a única pessoa que amava. Sim. Ele disse simplesmente, é verdade. O silêncio que se seguiu foi denso o suficiente para sufocar. Minji olhou para ele como se estivesse vendo um estranho, e de certa forma, estava. Quanto tempo? Ela perguntou, a voz quebrando. Quanto tempo você esteve mentindo para mim? Junho deu um passo à frente, e ela recuou instintivamente. A dor naquele pequeno gesto o destruiu. Desde o início. Mas, Minji, você precisa entender o quê? Ela estava chorando agora, lágrimas de raiva e humilhação descendo por seu rosto. Que você achou divertido fingir ser pobre? Que eu era algum tipo de experimento social? Você me viu lutando, me viu implorando por ajuda, e pensou que seria interessante brincar de ser normal. Não foi assim. Júnior estava desesperado agora, as palavras saindo em uma torrente. Eu não estava brincando. Tudo o que senti foi real. Você foi a primeira pessoa que me viu como um ser humano, não como um sobrenome ou uma conta bancária. Eu só queria saber como era ser amado por quem eu realmente sou. Minji riu, um som amargo que cortou o ar. Mas você nunca me mostrou quem realmente é. Você mostrou uma versão editada, uma mentira cuidadosamente construída. Você sabe qual foi o pior. Ela o encarou, os olhos vermelhos mas firmes. Aquele empréstimo para a cirurgia da minha mãe. Foi você, não foi?
Você me deixou assinar aquele contrato patético, me deixou prometer que pagaria, sabendo que era tudo uma farsa. Júnior não pôde negar. Eu queria ajudar. Você queria me controlar. Queria me fazer sentir grata, dependente. Me diga, todos aqueles encontros, aquelas conversas, foram reais ou apenas uma performance? Foram reais. Ele estava chorando agora também, a compostura finalmente se desfazendo. Cada palavra, cada momento. Eu me apaixonei por você, Minji. Verdadeiramente. Loucamente. E sim, eu menti sobre quem eu era, mas meus sentimentos nunca foram mentira. Ela balançou a cabeça, recolhendo sua bolsa. Eu não sei mais o que é real e o que não é. E essa é a pior parte. Você tirou isso de mim. Por favor, Júnior implorou, e havia uma vulnerabilidade bruta em sua voz que ela nunca ouvira antes. Não vá. Deixe-me explicar. Deixe-me consertar isso. Mas Minji já estava na porta, e quando olhou para ele uma última vez, havia algo quebrado em seus olhos. Você quer consertar? Então me diga. Se eu tivesse te conhecido como Kang Júnior desde o início, o herdeiro bilionário, você acha que eu teria tido alguma chance? Você teria sequer me notado? A pergunta ficou suspensa no ar, e Júnior não tinha resposta. Porque ambos sabiam a verdade. Naquele outro cenário, eles viviam em mundos tão distantes que poderiam ser planetas diferentes. Exatamente, ela disse baixinho, e então se foi, a porta se fechando com o som final que ecoou no café vazio. Júnior ficou ali por horas, no café vazio, cercado pelos fantasmas de momentos felizes. Ele podia ver Minji rindo perto da máquina de café, podia sentir o fantasma do abraço dela quando a cirurgia da mãe deu certo, podia saborear o gosto daquele primeiro beijo. Todas essas memórias, que haviam sido sua salvação, agora se transformavam em tortura. Ele havia encontrado algo real e o destruíra com suas próprias mãos. A ironia era cruel. Passou a vida inteira rodeado de pessoas que o queriam por seu dinheiro, e quando finalmente encontrou alguém que o amava por quem ele era, foi o dinheiro que o separou. As semanas seguintes foram um tipo especial de inferno. Júnior tentou ligar, enviar mensagens, mas Minji bloqueou todos os contatos. Ele considerou aparecer no apartamento dela, mas sabia que seria invasivo, cruel. Então voltou à sua vida de sempre. Reuniões intermináveis, jantares de negócios, eventos sociais onde todos sorriam, mas ninguém se importava. Sua família notou a mudança, mas atribuiu ao estresse do trabalho. Apenas seu melhor amigo, Taeyeon, sabia a verdade. Você precisa dar tempo a ela, Taeyeon aconselhou, e precisa decidir o que realmente quer, porque você não pode viver duas vidas para sempre. Júnior sabia que ele estava certo, mas a ideia de escolher era aterrorizante. Escolher significava desistir de uma parte de si mesmo. Minji, por sua vez, entrou em um modo de sobrevivência automático. Trabalho, casa, hospital para visitar a mãe. Ela evitava o café onde trabalhavam juntos, evitava lugares onde poderiam se encontrar. Sua mãe notou a mudança e perguntou sobre Júnior, mas Minji apenas sorriu e mudou de assunto. À noite, sozinha, ela permitia-se sentir a raiva, a traição, mas pior, a saudade devastadora. Porque por baixo de toda a mágoa, ainda amava aquele idiota impossível. E odiava-se por isso. Odiava que seu coração não ligasse para a lógica ou orgulho, que ainda acelerava quando via algo que a lembrava dele. Um mês após a revelação, Minji estava no metrô voltando do trabalho quando uma mulher elegante sentou-se ao seu lado. Ela era mais velha, talvez 50 anos, com um ar de autoridade tranquila. Com licença, a mulher disse, e Minji reconheceu a qualidade cara da roupa, o perfume sutil. Você é a Minji. Minji assentiu, confusa e um pouco alarmada. A mulher suspirou. Meu nome é Kang Sojin. Sou a mãe de Júnior. O coração de Minji afundou. Eu não quero seu dinheiro ou seus pedidos. Não quero nada da sua família. Não vim oferecer nada, Sojin disse calmamente. Vim porque preciso que você entenda algo sobre meu filho. Minji quis se levantar e ir embora, mas algo na expressão da mulher a manteve no lugar. Sojin continuou. Júnior cresceu em uma gaiola dourada. Desde que era criança, cada amizade, cada relacionamento era calculado. As pessoas o queriam pela fortuna, pelo sobrenome, pelas portas que ele podia abrir.
Ele aprendeu cedo que era invisível. Apenas o dinheiro era visto. Quando tinha 23 anos, ele se apaixonou por uma mulher. Ela parecia diferente, genuína. Eles ficaram noivos. Na semana do casamento, ele descobriu que ela estava tendo um caso com seu próprio primo e que o relacionamento inteiro era uma farsa para acessar a fortuna da família. Minji sentiu algo apertar em seu peito, mas não disse nada. Não estou justificando o que ele fez. Soojin continuou. Mentir para você foi errado, e ele sabe disso. Mas preciso que você entenda de onde veio essa mentira. Não foi malícia ou crueldade. Foi desespero. O desespero de um homem que só queria ser amado por quem realmente é, não pelo que possui. Ela fez uma pausa, os olhos encontrando os de Minji. Desde que você o deixou, ele não é o mesmo. Vai aos lugares onde vocês costumavam ir. Senta no mesmo banco do parque. Ele está destruído. E eu sei que você também está sofrendo. Minji sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ele me fez de idiota. Não, Soojin disse gentilmente. Ele se fez de idiota, porque ele tinha algo precioso e o jogou fora por medo. Mas você ama meu filho. A pergunta pegou Minji desprevenida. Ela queria negar, queria dizer que não, que o amor morrera com as mentiras. Mas não conseguiu. Eu não sei mais, ela sussurrou. Não sei o que é real. Soojin colocou a mão suavemente sobre a de Minji. O amor de vocês foi real. Eu vi com meus próprios olhos. Aquele idiota teimoso deixou o terno errado em casa e saiu correndo. Encontrei fotos de vocês dois no bolso. Fotos desgastadas de tanto serem tocadas. Meu filho está apaixonado há muito tempo, talvez toda a vida, mas só encontrou isso com você. Ela se levantou quando o metrô parou. Não estou pedindo para você perdoá-lo. Apenas considere conversar com ele. Ouça o que ele tem a dizer. E depois decida. E então se foi, deixando Minji sozinha com pensamentos turbulentos. Aquela noite, Minji não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, repassando cada momento com Júnior. Lembrou-se da forma como ele olhava para ela, como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Lembrou-se de como ele sempre aparecia quando prometia, como escutava verdadeiramente quando ela falava. Lembrou-se do beijo deles, da sensação de finalmente pertencer a alguém. Todas essas coisas foram reais? Ou apenas parte de uma elaborada performance? Mas então lembrou-se de algo mais, a expressão no rosto dele quando ela descobriu a verdade. Não havia performance ali, apenas medo bruto e desespero, o tipo que não pode ser falsificado. 3 dias depois, Minji enviou uma mensagem. Podemos conversar. A resposta de Junho veio em segundos, quando e onde você quiser. Eles se encontraram em um parque público, neutral territor, longe de memórias compartilhadas. Junho chegou primeiro, e quando Minji o viu esperando no banco, ela notou as mudanças. Ele havia emagrecido, havia sombras escuras sob seus olhos. Ele se levantou quando a viu, hesitante, como se não tivesse certeza de que ela era real. Obrigado por vir, ele disse, e sua voz estava rouca. Eles se sentaram com espaço entre eles, uma distância física que espelhava o abismo emocional. Sua mãe me procurou. Minji começou, e Junho fechou os olhos. Eu não pedi a ela. Eu juro. Não sabia, eu sei. Ela deixou isso claro. Minji respirou fundo. Junho, eu não vim aqui para gritar ou te fazer sentir pior. Vim porque preciso entender. Preciso que você me explique, honestamente, sem mentiras, por que você fez isso. Junho assentiu, preparando-se. E então, pela primeira vez, ele contou tudo. Sobre a infância solitária, sobre o noivado desastroso, sobre a dor de nunca saber se era amado ou se era o dinheiro que era desejado. Falou sobre o primeiro dia que a viu no café, como ela foi genuína e cansada e real de uma forma que ele nunca havia experimentado. Eu sei que foi egoísta, Júnior disse, a voz quebrando. Eu sei que deveria ter contado desde o início, mas eu estava aterrorizado. Aterrorizado de que você mudasse, de que me olhasse diferente, de que começasse a me ver como todo mundo vê. E eu sei que isso não justifica nada. Eu tirei sua escolha. Tirei seu direito de decidir se queria estar com o homem real ou apenas a versão que eu criei. Ele olhou para ela e havia lágrimas em seus olhos. Mas Minji,
Cada riso, cada conversa, cada beijo, tudo foi real para mim. Mais real do que qualquer coisa em minha vida. Você me fez querer ser uma pessoa melhor. Me fez sentir que eu valia algo além do meu sobrenome. Minji sentiu sua própria resistência começar a desmoronar. Você me fez sentir idiota. Eu estava ali, preocupada com contas, com sobrevivência, e você podia resolver tudo com uma canetada. Você me viu lutar e não fez nada. Eu sei, e isso me mata todos os dias. Mas, Minji... Ele hesitou, então continuou com uma honestidade brutal. Se eu tivesse aparecido como Kang Júnior desde o início, bilionário, herdeiro, toda aquela coisa, você teria me dado uma chance? Você teria confiado em mim? Ou teria assumido que eu era apenas mais um rico entediado brincando com a vida das pessoas? A pergunta ecoou entre eles, e Minji não pôde responder imediatamente porque sabia que ele estava certo. Se ele tivesse aparecido em um carro de luxo, oferecendo dinheiro e soluções fáceis, ela o teria rejeitado instantaneamente. Talvez não, ela admitiu finalmente. Mas isso não torna o que você fez certo. Você tirou minha capacidade de escolher. Tirou minha agência. Você está certa, e não espero que me perdoe. Júnia encarou com uma intensidade que a fez tremer. Mas preciso que saiba algo. Eu te amo. Não a ideia de você, não a fantasia, mas você. A mulher que trabalha 2 turnos e ainda encontra energia para sorrir. A mulher que assinou aquele contrato mesmo sabendo que poderia nunca conseguir pagar, porque sua dignidade significa mais que conveniência. A mulher que me fez sentir que eu era suficiente, apenas sendo quem sou. Ele fez uma pausa, a voz caindo para um sussurro. E se você decidir ir embora, se decidir que não pode me perdoar, eu vou entender, mas não vou parar de te amar. Isso é a única verdade que tenho. O silêncio se estendeu entre eles como um precipício. Minji sentiu 1000 emoções lutando dentro dela. Raiva, mágoa, traição, mas também amor, tanta dor de amor que parecia físico. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Preciso processar tudo isso. Não posso simplesmente esquecer meses de mentiras porque você disse coisas bonitas. Eu sei, e vou te dar todo o tempo que precisar. Júnior se levantou, preparando-se para ir embora, mas então virou-se mais uma vez. Só mais uma coisa. Eu estou te deixando ir agora, mas quero que saiba que vou lutar por você. De forma diferente, respeitando seus limites, mas vou mostrar que posso ser o homem que você merece. Não o herdeiro ou o bilionário, apenas Júnior, o homem que te ama mais do que tudo. Nas semanas seguintes, Júnior manteve sua promessa de forma que Minji nunca esperou. Ele não a bombardeou com mensagens ou presentes caros. Em vez disso, pequenas coisas começaram a acontecer. A imobiliária que estava pressionando Minji sobre o aluguel de repente ofereceu um plano de pagamento sem juros, algo que ela mais tarde descobriu que Júnior havia negociado anonimamente. O café onde ela trabalhava recebeu uma doação anônima que permitiu reformas necessárias e aumento de salário. A conta do hospital de sua mãe foi misteriosamente reduzida pela metade devido a um erro de faturamento. Júnior estava ajudando, mas fazendo isso de forma que preservasse a dignidade dela, sem fanfarra ou expectativa de gratidão. Mas mais do que isso, ele começou a aparecer de formas pequenas e significativas. Minji o viu uma vez de longe, vestindo roupas de trabalho, ajudando em uma construção de moradia popular. Outra vez, ela o flagrou servindo comida em um abrigo para sem-teto, não para fotos ou publicidade, mas genuinamente se envolvendo, conversando com cada pessoa como se importasse. Ela viu notícias sobre a Kang Industries lançando novas iniciativas de responsabilidade social, programas de educação para comunidades carentes, bolsas de estudo. E sempre, nos cantos das fotos de eventos beneficentes, ela ouvia, não posando para câmeras, mas realmente interagindo, ouvindo, se importando. Uma tarde, Minji estava em uma livraria quando encontrou um livro sobre design gráfico, exatamente o campo que ela sempre sonhara estudar. Dentro, havia uma nota manuscrita. Nunca é tarde para sonhos, nem para recomeços. J. Ao lado, um folheto sobre um programa de bolsas para profissionais que queriam mudar de carreira. A bolsa era oferecida pela Fundação Kang. Mas quando Minji pesquisou, descobriu que o programa existia há anos. Não era algo criado especificamente para ela.
Junho estava apenas apontando caminhos, não construindo-os artificialmente. Minji segurou o livro contra o peito e, pela primeira vez em semanas, permitiu-se considerar a possibilidade de perdão. Não porque Junho estivesse fazendo grandes gestos ou tentando comprar seu amor de volta, mas porque estava mostrando, através de ações consistentes e silenciosas, quem ele realmente era quando as máscaras caíam. Ele estava usando seu privilégio não para controlá-la, mas para fazer diferença no mundo deles, o mundo de pessoas como ela, que lutavam e sonhavam e mereciam chances. Mais 2 semanas se passaram antes de Minji estar pronta. Ela o chamou para o mesmo parque, no mesmo banco. Junho apareceu com a mesma expressão esperançosa e aterrorizada, como se estivesse caminhando para seu próprio julgamento. Eles se sentaram em silêncio por um momento, observando crianças brincando na distância, a vida continuando ao redor deles enquanto seus mundos permaneciam suspensos. Eu me inscrevi naquele programa de bolsas, Minji disse finalmente, e viu o rosto de Junho iluminar antes de ele se controlar. Isso é incrível, Minji. Não me aceite ainda. Talvez eu nem seja selecionada. Ela virou-se para encará-lo completamente. Mas comecei a pensar sobre sonhos, sobre chances, sobre o que significa realmente conhecer alguém. E Junho mal conseguia respirar. Minji suspirou. Eu ainda estou magoada. Ainda acho que o que você fez foi terrivelmente errado. Mas... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Eu percebi algo. Você não é a única pessoa que estava escondendo algo. Eu também estava. Eu fingia que era forte o tempo todo, que não precisava de ninguém, que podia lidar com tudo sozinha. Eu não te mostrei minhas vulnerabilidades reais, até muito tempo depois de nos conhecermos. Então, de certa forma, nós dois estávamos usando máscaras. Junho balançou a cabeça veementemente. Não é a mesma coisa. O que você fez foi autoproteção. O que eu fiz foi manipulação. Foi, ela concordou. Mas também foi autoproteção. Não foi? De um tipo diferente, mas ainda assim. Então o que estamos fazendo aqui? Junho perguntou, a voz áspera de emoção contida. Minji respirou fundo. Estamos recomeçando. Do jeito certo dessa vez. Sem mentiras, sem jogos, sem máscaras. Eu quero conhecer Kang Junho. Não o pobre fingido, não apenas o herdeiro, mas a pessoa completa. Os bons, ruins, complicados, todos os pedaços. E você vai me conhecer também. A mulher que às vezes é teimosa demais, que tem orgulho até doer, que luta com medo de não ser boa o suficiente. A pessoa real. Junho sentiu lágrimas queimando seus olhos. Eu quero isso, mais do que qualquer coisa. Mas tem condições. Ela continuou, a voz firme. Primeiro, honestidade total. Sobretudo, não me proteja com mentiras piedosas. Segundo, respeito pela minha independência. Eu não quero que você resolva meus problemas. Só pague meu caminho. Eu preciso fazer isso sozinha. Entendo. E o terceiro? Terceiro. Minji sentiu um sorriso pequeno, frágil, formar-se em seus lábios. Você vai me apresentar ao seu mundo, sua família, seus amigos, sua vida. E eu vou te mostrar o meu. E vamos descobrir se um amor que começou em mentiras pode sobreviver à verdade completa. Junho estendeu a mão hesitantemente, e quando ela pegou, foi como voltar a respirar após ficar submerso. Eu prometo, ele disse, a voz grossa. Prometo ser honesto, mesmo quando dói. Prometo respeitar sua independência, mesmo quando meus instintos de resolver tudo gritarem. Prometo te mostrar quem eu realmente sou, as partes bonitas e as feias. Então temos um acordo, Minji disse, e dessa vez seu sorriso era mais amplo, mais real. O recomeço não foi fácil ou cinematográfico. Houve momentos desajeitados quando Junho a levou para jantares da alta sociedade e ela se sentiu completamente deslocada, observada e julgada por pessoas que vestiam mais dinheiro do que ela ganhava em um ano. Houve momentos em que a raiva de Minji sobre as mentiras passadas ressurgia sem aviso, e eles precisavam parar e trabalhar através dela, dolorosa e honestamente. Houve noites em que Junho lidava com a culpa esmagadora do que havia feito, e Minji precisava decidir se ficaria e o ajudaria a carregar aquele peso ou se protegeria primeiro. Mas houve também momentos de pura alegria.
A primeira vez que Minji conheceu a mãe de Junho oficialmente, como namorada e não como uma estranha no metrô, e Soojin a abraçou com lágrimas nos olhos, sussurrando obrigado por dar uma chance a ele. A primeira vez que Junho passou um dia inteiro no bairro de Minji, conhecendo seus vizinhos, comendo em barracas de rua sem fingir, apenas apreciando genuinamente a vida que ela construíra. A primeira vez que ele disse eu te amo e ela pôde responder sem reservas, eu também te amo, sabendo que ambos estavam falando da mesma pessoa real, não de fantasias cuidadosamente construídas. Minji foi aceita no programa de bolsas e começou a estudar design gráfico. Junho ajudou de formas pequenas, revisando seu portfólio, conectando-a com profissionais da área, com sua permissão, encorajando-a quando o estresse deixava louca. Mas ele nunca fez o trabalho por ela, nunca tentou comprar seu caminho para o sucesso dela. E quando ela conseguiu seu primeiro estágio em uma empresa respeitável, puramente por seu próprio mérito, o orgulho no rosto dele era tão intenso que ela sentiu o coração inchar. Por sua vez, Minji ajudou Junho a encontrar significado em sua posição privilegiada. Ela o desafiou a usar a influência e recursos da Kang Industries não apenas para lucro, mas para impacto genuíno. Juntos, eles lançaram programas que forneciam oportunidades reais para pessoas como Minji, não caridade paternalista, mas caminhos para independência e dignidade. Ela o mantinha conectado à realidade, lembrava-o de que números em relatórios representavam vidas reais, sonhos reais. E ele a lembrava de que era possível sonhar grande sem medo de querer demais. 6 meses após o recomeço, eles estavam no telhado do apartamento de Junho, um lugar que ele compartilhara hesitantemente, esperando que a opulência a afastasse. Mas Minji apenas assobiou apreciativamente para a vista e disse, então é aqui que você fica quando não está fingindo ser normal. Ele riu, grato pela forma como ela podia aliviar tensões com humor. Estavam deitados em um cobertor, olhando para as estrelas que lutavam para serem vistas através da poluição luminosa de Seul. Você se arrepende? Junho perguntou de repente, de ter me dado outra chance. Minji pensou honestamente antes de responder. Às vezes eu me pergunto como teria sido se você tivesse sido honesto desde o início, ela admitiu. Se teríamos chegado aqui de qualquer forma, ou se eu teria te afastado por medo e orgulho. Ela virou-se para olhá-lo. Mas então percebo que não importa. Não podemos refazer o passado. Só podemos decidir o que fazer com o presente. E o que você decide? Eu decido que o amor real não é perfeito. É bagunçado e complicado e às vezes construído sobre bases achadas. Mas se ambas as pessoas estiverem dispostas a fazer o trabalho de reconstrução, tijolos por tijolo, com honestidade dessa vez. Ela sorriu. Então talvez possamos construir algo ainda mais forte. Junho a puxou para perto, sentindo a gratidão e o amor inundarem cada célula de seu corpo. Eu não mereço você. Provavelmente não. Minji concordou com um sorriso travesso. Mas aqui está o segredo. Ninguém merece ninguém. Amor não é sobre merecer. É sobre escolher, todos os dias, ser a melhor versão de si mesmo para outra pessoa. É sobre crescer juntos, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Ela beijou suavemente. E eu escolho você, Kang Junho. Não seu dinheiro, não seu nome, não a fantasia. Você. A pessoa real, com todas as suas falhas e medos e essa mania irritante de querer resolver todos os meus problemas. Eu estou trabalhando nisso, ele protestou, e ela riu. Eu sei. E eu estou trabalhando em deixar as pessoas me ajudarem às vezes. Nós dois somos trabalhos em progresso. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas existindo juntos sob o céu escuro de Seul. Então Junho disse, quietamente, eu quero um futuro com você. Um futuro real. Não sei como vai parecer. Se vai ser você no meu mundo, eu no seu, ou nós criando algo completamente novo. Mas eu sei que quero descobrir. Quero acordar todos os dias e escolher você, assim como você está me escolhendo. Minji sentiu algo se estabelecer em seu peito. Não o alívio de uma conclusão, mas a emoção de um começo verdadeiro. Então vamos descobrir juntos, ela disse. Sem mentiras. Sem atalhos, apenas nós dois descobrindo como navegar entre dois mundos. Entre dois mundos, Junho repetiu, gostando de como soava. Mas talvez o ponto seja que não precisamos escolher um ou outro.
Talvez possamos criar nosso próprio mundo, onde o que importa não é de onde viemos, mas para onde estamos indo. Olha você ficando filosófico, Minji provocou. Passar tempo com uma estudante de design está te deixando pretensioso. Ele riu, o som rico e genuíno. Talvez, ou talvez você esteja tirando o melhor de mim. Os meses se transformaram em um ano, e então em 2. Minji se formou com honras e conseguiu um emprego em uma das melhores agências de design da Coreia, não através de conexões de Junho, mas através de um portfólio impressionante que ela construíra com suas próprias mãos. Junho assumiu mais controle da Kang Industries, começou a implementar mudanças que deixavam os acionistas nervosos, mas criavam um impacto real. Houve brigas sobre dinheiro, sobre independência, sobre como equilibrar suas vidas dramaticamente diferentes. Mas cada briga os ensinava algo novo sobre comunicação, sobre compromisso, sobre o trabalho diário de amar outra pessoa. A mãe de Minji adorava Junho, mas não pelos motivos que ele inicialmente temia. Ela o adorava porque via como ele olhava para sua filha, como ele a apoiava sem diminuí-la, como ele aparecia para jantares de família e insistia em ajudar na cozinha apesar de nunca ter cozinhado um dia em sua vida. A família de Junho levou mais tempo para se aquecer com Minji, mas ela conquistou seu respeito não tentando encaixar-se em seu mundo, mas mantendo-se firmemente ela mesma, direta, trabalhadora, recusando-se a ser intimidada por nomes ou fortunas. Em uma noite de primavera, 2 anos e meio após aquele primeiro encontro no café, Junho levou Minji de volta para onde tudo começou. O café havia mudado, reformado, expandido, mais próspero, mas a essência permanecia a mesma. Eles se sentaram na mesma mesa onde ele costumava fingir ler, onde ela costumava servi-lo café e conversas casuais. Lembra quando eu te perguntei sobre seu dia e você disse que todos eram difíceis? Junho perguntou. Minji sorriu. E você disse que não desistir já era uma vitória. Eu estava tentando impressionar você, ele admitiu, tentando soar profundo. Funcionou. Ela riu. Eu pensei. Esse cara entende, ponto. Eu tinha razão. Porém, Junho disse, ficando sério, sobre não desistir ser uma vitória. Você não desistiu quando a vida era brutal. Eu não desisti quando estraguei tudo. E nós não desistimos um do outro quando teria sido mais fácil. Ele pegou a mão dela sobre a mesa. Minji, esses 2 anos e meio foram os melhores da minha vida. Não porque foram fáceis, às vezes foram extremamente difíceis, mas porque foram reais. Você me fez querer ser melhor, me fez acreditar que eu poderia ser mais do que apenas um sobrenome. Ele respirou fundo, e ela percebeu que suas mãos estavam tremendo. Eu não quero viver o resto da minha vida em 2 mundos separados. Quero criar um mundo com você. Um mundo onde construímos algo novo, juntos. Minji sentiu seu coração começar a acelerar enquanto Junho se ajoelhava ao lado da mesa, exatamente como nos doramas que ela secretamente adorava assistir. Mas isso era melhor do que qualquer drama porque era real, imperfeito, deles. Eu não tenho um anel de diamante enorme para oferecer, Junho disse, e ela viu lágrimas em seus olhos. Bem, na verdade eu tenho, mas não achei que seria você. Então fiz algo diferente. Ele abriu uma pequena caixa, revelando um anel simples, elegante, com uma pedra modesta. Este anel foi feito por um artesão local, do seu bairro. O design é inspirado em um rascunho seu que eu vi uma vez. E gravado dentro está a data do nosso primeiro encontro verdadeiro, não quando eu fingi ser alguém que não era, mas quando nos sentamos naquele parque e decidimos recomeçar com honestidade. Junho. Minji estava chorando agora, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Minji, você é a pessoa mais corajosa, mais resiliente, mais genuína que eu já conheci. Você me salvou de uma vida de mentira, de superficialidade. Você me ensinou que o verdadeiro valor não está em quanto você possui, mas em quanto você se importa, quanto você luta, quanto você ama. Eu não prometo que vou ser perfeito. Vou estragar as coisas. Vou às vezes esquecer que você não precisa que eu resolva todos os problemas. Mas prometo que vou sempre ser honesto. Prometo que vou sempre te respeitar. Prometo que vou acordar todos os dias e escolher você, escolher nós, escolher o mundo que estamos construindo juntos.
Ele sorriu através das próprias lágrimas. Então, Minji, você se casaria comigo. Por um momento que pareceu uma eternidade, Minji apenas olhou para ele, esse homem impossível e imperfeito que havia mentido para ela, magoado-a, mas também mostrado o que significava ser verdadeiramente amada. Ela pensou na jornada deles, nas rachaduras que tiveram que reparar, na fundação que reconstruíram tijolo por tijolo, e percebeu que aquelas rachaduras, aqueles reparos, eram o que tornava o amor deles forte, não apesar da imperfeição, mas por causa dela. Sim, ela disse, a voz clara e certa. Sim, eu me caso com você, Kang Júnior. Não porque você é rico ou porque pode me dar uma vida fácil, mas porque quando olho para você, vejo o meu futuro. Vejo desafios de crescimento e amor real, confuso e complicado e absolutamente perfeito em sua imperfeição. Quando ele deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo, o café inteiro explodiu em aplausos. Minji percebeu que o lugar estava cheio. Clientes antigos que se lembravam dela, colegas de trabalho, até sua mãe estava ali, chorando feliz. Júnior havia planejado tudo, mas de uma forma que honrava o mundo deles, não apenas o dele. Você convidou metade do bairro, ela sussurrou contra seus lábios. Eu queria que as pessoas que amam você testemunhassem. Ele respondeu. Queria fazer isso do jeito certo dessa vez. Sem segredos, sem mentiras. Apenas amor, público e verdadeiro. Você é impossível, Minji disse, mas estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu sei, mas sou seu impossível. Sim, ela concordou, beijando novamente. Você é. Os meses seguintes foram um furacão de planejamento de casamento, e como tudo em seu relacionamento, foi uma negociação entre dois mundos. A família de Junho queria uma cerimônia enorme em um hotel 5 estrelas. Minji queria algo simples e íntimo. Eles chegaram a um compromisso, uma cerimônia menor com amigos e família próximos, seguida de uma recepção maior onde combinaram elementos tradicionais coreanos com toques pessoais que refletiam ambos. Junho insistiu em pagar tudo, mas Minji estabeleceu limites, nada extravagantemente caro, nada que parecesse exibição de riqueza. Era sobre celebrar amor, não status. O dia do casamento amanheceu claro e fresco, um típico dia de outono em Seul. Minji estava nervosa enquanto se preparava, rodeada por sua mãe e amigas. O hanbok tradicional que usava era lindo, mas simples, exatamente como ela queria. Enquanto olhava no espelho, viu não apenas a noiva, mas toda a jornada que a trouxera até ali, as lutas, as lágrimas, as dúvidas, mas também a coragem de acreditar em amor mesmo quando ele vinha embrulhado em mentiras. Ela havia escolhido perdoar, escolhido reconstruir, escolhido confiar novamente. E aquela escolha a trouxera aqui. Júnior, por sua vez, estava igualmente nervoso. Seu padrinho, Taeyeon, teve que lembrá-lo de respirar 3 vezes. Você está se casando com a mulher dos seus sonhos, Taeyeon disse, porque está em pânico. E se ela mudar de ideia? Júnior murmurou. E se perceber que pode fazer melhor? Taeyeon riu. Meu amigo, ela já viu você no seu pior. Mentiroso, covarde, bagunçado. E ainda assim escolheu ficar. Ela não vai sair correndo agora. E enquanto Júnior ajeitava seu hanbok tradicional, ele soube que Taeyeon estava certo. Minji o havia visto completamente, em toda sua imperfeição, e o amara mesmo assim. Isso era o verdadeiro. A cerimônia foi linda em sua simplicidade. Quando Minji entrou e Júnior a viu caminhando em direção a ele, todo o nervosismo desapareceu. Havia apenas ela, linda, radiante, real. Eles trocaram votos tradicionais, mas adicionaram promessas pessoais. Júnior prometeu honestidade e respeito. Minji prometeu paciência e abertura. Ambos prometeram criar um mundo onde amor importava mais do que dinheiro, onde vulnerabilidade era força, onde imperfeições eram aceitas e celebradas. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, e eles se beijaram, foi como selar não apenas um casamento, mas um compromisso com uma vida construída em verdade. A recepção foi uma fusão perfeita de seus mundos. Executivos de terno dividiam mesas com trabalhadores de fábrica. Socialites conversavam com vizinhos de Minji. Comida cara era servida ao lado de pratos de rua que Minji amava. Havia momentos desajeitados. Claro, nem todo mundo entendeu a mistura. Alguns olhares julgadores foram trocados. Mas em sua maioria, era alegria.
Pessoas de diferentes mundos descobrindo que, no fundo, todos queriam a mesma coisa: conexão, amor, pertencimento. Durante sua dança, Júnior sussurrou em seu ouvido: "Nós conseguimos. Criamos nosso próprio mundo." Minji sorriu. "Não, nós ainda estamos criando. Isso é apenas o começo." Anos se passaram, trazendo desafios que nenhum deles previu. Houve pressão da família de Júnior para ter filhos imediatamente. Minji queria estabelecer sua carreira primeiro. Houve momentos em que as diferenças em suas criações criaram atritos sobre dinheiro, sobre criação de filhos, sobre o que significava sucesso. Houve até momentos em que as velhas mentiras ressurgiam em brigas, quando Minji estava magoado e jogava o passado na cara de Júnior, e ele tinha que lembrar a si mesmo de que havia ganhado isso, que perdão não significava esquecimento. Mas eles trabalhavam através de cada obstáculo, juntos. 3 anos após o casamento, Minji lançou sua própria empresa de design, modesta no início, mas crescendo constantemente baseada em talento puro. Júnior apoiou-a de todas as formas que pôde sem tirar sua autonomia, dando conselhos quando pedido, conectando-a com mentores, mas nunca interferindo ou tentando usar influência para conseguir contratos para ela. Quando ela ganhou seu primeiro grande cliente por mérito próprio, a celebração foi tão intensa quanto seu noivado. Ele estava mais orgulhoso dela do que de qualquer deal de negócios que já fechará, porque esse era o sucesso dela, construído por suas próprias mãos. Júnior, por sua vez, continuou transformando a Kang Industries. Nem todas suas ideias foram populares. Alguns acionistas reclamaram sobre o foco em responsabilidade social, sobre lucros máximos. Mas ele manteve o curso, inspirado pela forma como Minji nunca comprometia seus valores mesmo quando era mais fácil. Ele criou programas de capacitação profissional, investiu em comunidades carentes, tratou funcionários como pessoas em vez de recursos. E lentamente, a empresa não apenas manteve lucratividade, mas ganhou respeito e lealdade que dinheiro não podia comprar. Ele havia aprendido com a melhor que verdadeiro valor vinha de caráter, não de contas bancárias. Em uma noite de inverno, 5 anos após aquele primeiro encontro no café, Minji e Júnior estavam em seu apartamento, não a cobertura luxuosa de Júnior, mas um lugar que haviam escolhido juntos, um meio termo entre seus mundos. Era confortável, mas não ostensivo, espaçoso, mas não vazio. Eles haviam acabado de colocar sua filha de 2 anos, Yuna, para dormir. Minji estava aninhada contra Júnior no sofá, ambos cansados, mas felizes. "Você já se arrepende?" Minji perguntou, uma pergunta que se tornará uma espécie de piada particular entre eles. Júnior beijou seu topo da cabeça. "Todos os dias." Ela o cutucou nas costelas. "Ei, estou brincando." Ele riu. "Honestamente, nunca. Nem por um segundo. Mesmo quando eu te fiz dormir no sofá depois daquela briga sobre orçamento. Especialmente então. Porque você estava certa, eu estava sendo controlador, e você me chamou para isso." Ele fez uma pausa. "Minji, você sabe que percebi? Aquelas mentiras que contei no início. Fingi ser pobre. Eu pensei que estava protegendo algo precioso, mas estava apenas atrasando o inevitável. Porque amor verdadeiro não pode existir sem verdade. E quando quase te perdi, quando você descobriu tudo e quase foi embora, aquele foi o momento mais aterrorizante da minha vida. Mas também foi libertador. Porque depois disso, não havia mais segredos, mais máscaras. Apenas nós, crus e reais." Minji virou-se para olhá-lo, tocando seu rosto gentilmente. "Eu estava pensando sobre isso hoje. Sobre como nós começamos, sobre todas as mentiras e mágoas. E percebi algo, não mudaria nada. Porque aquele caminho difícil, aquelas rachaduras que tivemos que consertar, elas nos tornaram isso." Ela gesticulou ao redor. "Não apenas um casal, mas parceiros. Pessoas que sabem que amor não é fácil ou perfeito, mas vale cada luta." Júnior sorriu. "Quando você ficou tão sábia?" "Sempre fui sábia. Você apenas estava ocupado demais fingindo ser pobre para notar." Eles riram juntos, o som preenchendo o apartamento acolhedor, misturando-se com o som suave da respiração de Yuna no quarto ao lado. Do lado de fora, Seul continuava sua dança interminável, luzes piscando, pessoas vivendo, amando, lutando, sonhando.
Em algum lugar da cidade, alguém estava entrando em um café pela primeira vez, talvez encontrando alguém que mudaria tudo. Em algum lugar, alguém estava escolhendo verdade sobre conveniência, coragem sobre medo, amor sobre orgulho. E em um apartamento confortável entre dois mundos, um casal que havia aprendido que o verdadeiro valor não estava em dinheiro ou status, mas em honestidade, respeito e escolha diária de amar, segurava um ao outro e olhava para o futuro que estavam construindo. Sabe o que é engraçado? Júnior disse quietamente. Eu pensei que fingir ser pobre me faria feliz porque finalmente seria amado por quem eu era. Mas felicidade real não veio de esconder quem eu era. Veio de encontrar alguém corajoso o suficiente para me ver completamente, a riqueza, os privilégios, as falhas, os medos, e me amar não apesar dessas coisas, mas incluindo elas. E eu pensei que precisava rejeitar seu mundo completamente para manter minha identidade, Minji adicionou. Mas aprendi que força real não é recusar tudo, mas escolher conscientemente o que aceitar e o que não. Não preciso ser pobre para ser autêntica, assim como você não precisa fingir pobreza para ser amado. Entre dois mundos, Júnior murmurou, repetindo as palavras que haviam se tornado o mantra deles. Descobrimos que não precisávamos escolher um ou outro. Podíamos criar nosso próprio mundo, onde o melhor de ambos coexiste. Minji assentiu, seus olhos já fechando com cansaço. Um mundo onde amor é medido não por quanto você tem ou quanto você sacrifica, mas por quanto você está disposto a crescer, mudar, ser honesto, ser vulnerável. Um mundo que construímos juntos, Júnior concordou, puxando um cobertor sobre ambos. Tijolo por tijolo, verdade por verdade, escolha por escolha. E enquanto eles adormeciam entrelaçados no sofá, a cidade lá fora continuava seu ritmo eterno. O café onde tudo começou fechava para a noite, suas luzes se apagando uma por uma. Mas amanhã abriria novamente, servindo café e conversas, testemunhando novos comércios e velhas histórias. Porque era isso que lugares como aquele faziam. Criavam espaços onde mundos diferentes podiam se encontrar, onde pessoas improváveis podiam se conectar, onde amor podia florescer nas rachaduras entre expectativas e realidade. O amor deles não era perfeito. Nunca seria. Haveria mais brigas, mais desafios, mais momentos de dúvida. Mas seria real. Seria construído sob fundação de verdade, fortalecido por perdão, nutrido por respeito mútuo. E no final, isso era tudo o que importava, não o dinheiro que Júnior tinha ou não tinha, não os mundos diferentes de onde vinham, mas a escolha que faziam todos os dias de construir algo juntos. Algo verdadeiro. Algo deles. Entre dois mundos, eles haviam encontrado seu lugar. Não no mundo dele ou no dela, mas em um espaço novo que criaram juntos. Um mundo onde amor era a moeda mais valiosa, onde vulnerabilidade era coragem, onde imperfeições eram aceitas e celebradas. Um mundo que provava, todos os dias, que algumas coisas realmente não podem ser compradas. Que o amor verdadeiro, difícil, confuso, trabalhoso, real, era o maior tesouro de todos. E eles o haviam encontrado, perdido, lutado por ele, e finalmente, merecidamente, conquistado. E assim, enquanto a neve começava a cair suavemente sobre Seul, cobrindo a cidade em um manto branco que igualava ricos e pobres, poderosos e humildes, Minji e Júnior dormiam em paz. Dois mundos unidos. Um amor forjado em verdade. Um futuro esperando para ser escrito, não em mentiras ou fantasias, mas na realidade maravilhosamente imperfeita de dois seres humanos escolhendo, todos os dias, amar. Fim.